Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, caros ouvintes do JusPlay, do JusPlaycast. Mais um episódio do nosso podcast. Eu digo nosso, pois coordenado por mim e pelo Márcio Cavalcante, Márcio do Dizer o Direito. Hoje, um podcast especial. Eu não vou falar curioso, porque aí diminui a importância do assunto. Mas não deixa de ser curioso, principalmente para quem gosta do direito penal e do processo penal e imagina que só no direito penal e no processo penal que aparecem temas mais curiosos. Eu não perderia esse podcast por nada. Foi o que eu falei aqui em off com o nosso convidado. Eu vou passar para o co-coordenador Márcio, que vai dar as impressões dele sobre o tema e vai apresentar o nosso convidado. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rogério. Meus cumprimentos a você, ao nosso convidado, que eu já vou apresentar, e principalmente, a todos vocês que nos ouvem ou nos assistem aí pelo YouTube. Mais um episódio, o episódio número 10 do nosso JusPlaycast. E hoje um tema muito interessante, muito atual, especialmente agora também na época da pandemia, esse tema se tornou ainda mais relevante. E o tema de hoje é justamente o contrato de namoro. E a gente vai abordar aqui vários aspectos com um especialista no assunto. E a gente vai contar aqui com a presença do professor Rubem Valente, que é doutorando em Direito Patrimonial pela Universidade de Buenos Aires, Inclusive, já prometeu que vai trazer um vinho, um Malbec para mim no próximo módulo. Mestre em Direito de Família, é advogado, palestrante, professor de cursos preparatórios de carreira jurídica e autor de diversas obras de direito civil também, inclusive o direito civil facilitado, que já ajudou muita gente que se prepara para concurso público. E o professor vai falar hoje sobre contrato de namoro. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra, um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Em primeiro lugar, bom dia a todos, pedindo aí as bênçãos de Deus para iniciarmos esse bate-papo tão especial para mim, tão agradável. Para mim é uma infinita honra, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, grandes autoridades do direito, Márcio, Rogério, inclusive Marcos, que já se tornou aí um rábula, de tanto acompanhar nossas aulas, as aulas dos melhores juristas do país aí. Eu sempre converso com ele e ele demonstra assim, um conhecimento pragmático muito grande, viu? Então, assim, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, estou à disposição, trazendo aqui minha humílima contribuição com relação a um tema que é um tema, já adianto, polêmico, controverso, E o direito civil é isso, ele traz institutos tão tradicionais numa sociedade pós-moderna, tão complexa, tão dinâmica, e que suscita muitas vezes, principalmente na seara familista, essas questões tão impactantes e que trazem tantas discussões. Não chega a ser como o direito penal, mas, enfim, principalmente na seara familista, na parte também de responsabilidade civil, algumas questões trazem aí muitas discussões e polêmicas e discussões interessantes, tanto do ponto de vista acadêmico quanto técnico, pragmático, Legal. Fazer uma brincadeira aqui, viu, Márcio? Viu, Rubem? Eu lembro quando eu estudava Direito Civil para prestar concurso, eu ficava curioso com o tema presente em todos os manuais. O celebrante, no momento do casamento, morre antes dos nubentes dizerem sim. Eu procurava jurisprudência, naquela época ainda não tinha o dizer o direito, hoje é fácil, você entra no direito, você coloca, deve surgir alguma coisa. E eu achava de um interesse prático tão pequeno, eu nunca vi alguém, até acho que de repente o nubente está torcendo para o celebrante ter um pitaque antes do sim. Bom, mas outro dia eu me deparei, aí eu vou cometer o pecado de não lembrar o autor, um livro que cuida somente desse assunto. Um livro dedicado exatamente para esse assunto. Bom, brincadeiras à parte, contrato de namoro.
Eu começo fazendo uma pergunta, viu, Ben? Pode ser feito com efeito ex-tunc? Veja só, esse contrato, né, como eu já dizia, ele suscita algumas polêmicas e deve ser encarado dentro de um contexto chamado de contratualização do direito de família, né? Então, como eu já dizia, institutos tão tradicionais, trazidos numa sociedade tão dinâmica, tão moderna, eles a todo tempo requerem da jurisprudência, da doutrina, né, uma discussão, uma atualização, por vezes uma estabilização que nós precisamos para ter, diante da segurança jurídica, né, a tão sonhada paz social. Então, esse contrato, seus efeitos, ou mesmo sua validade, né, porque há quem diga que o contrato de namoro, e são vozes bastante autorizadas, ele é nulo de pleno direito, e daqui a pouquinho eu vou falar por quê, né, trazer aqui a fundamentação. Eu já poderia adiantar, por exemplo, que esse contrato de namoro, em tese, ele pode ferir, né, uma proteção cogente que diz respeito aos requisitos da Constituição da União Estável, que você encontra lá no artigo 1723 do Código Civil, né? Então, como poderia, né, um instituto, uma figura negocial, uma figura contratual, produzir efeitos, né, diante de uma norma cogente, diante de uma união convivencial que requer aí prova de circunstâncias fáticas, diante de uma norma cogente, né, produzir esses efeitos almejados, que em tese seriam efeitos de afastar uma união estável? Será que essa declaração, talvez seria a melhor terminologia a ser empregada, declaração mútua de namoro, poderia, em primeiro plano, produzir efeitos, né? E como seriam esses efeitos? Eles seriam retroativos, né? Então, em linha de princípio, é importante dizer que, de fato, essa figura ela não é unânime no direito civil, né? Nem com relação à sua validade, quiçá sobre a sua eficácia. Eu, particularmente, confesso, importante dizer aqui, já tive muita resistência com essa figura, né? Porque, primeiro, você pode pensar aí na ideia de fraude à lei imperativa, né? Você vai buscar ali o artigo 166, inciso 6 do Código Civil, né? Você pode imaginar aí a questão da fraude à lei imperativa. Por mais que eu queira afastar, eu já brincava aqui, dizia, falava com o Márcio antes, né? Com o Marcão, melhor dizendo, por mais que você pense, né, nesse instituto com essa nomenclatura consagrada, pacto de namoro, contrato de namoro, com uma ideia romântica, esse instituto jurídico, ele não tem esse viés de forma nenhuma, muito pelo contrário, não tem nada de romântico, né? Eu até dizia, conversando, eu estou hoje aqui na casa da minha namorada e brincava com ela, ela dizia, esse contrato não pode trazer uma briga entre os casais, não? De fato, né? Porque essa abordagem não tem nada de romântico. Na verdade, tem um viés aí de evitar a caracterização da união estável. Então, os requisitos da união estável estão bem consagrados na lei, né? O Código Civil traz lá a união contínua, duradoura, pública, com o objetivo de constituir família, que é exatamente chamado ânimos familiares. Só que essa intenção de constituir família, no plano prático, ela encontra muitas vezes uma zona cinzenta, né, que você pode encaixar ali o noivado, o namoro alongado, ou o chamado namoro qualificado, essa terminologia aí tão afeita ao direito penal, né? Namoro qualificado, né, faz menção até que esse namoro poderia ser algo, né, antijurídico, né, ou mesmo criminoso, devido à tradição da expressão consagrada no âmbito criminal, né? O que eu não sei por que disso, né? Não sei por que disso. Então, já que ninguém namora com o inimigo, né? Na verdade. Então, o que eu quero chamar a atenção, né? Responder... Ou não sabe que é o inimigo, né? Ou não sabe que é o inimigo, né? Rubens, só me fala uma coisa. O namoro qualificado, se você tivesse que dar um conceito sucinto, qual seria? Então, o namoro qualificado é aquele namoro que preenche alguns requisitos de união estável, né? Como aqueles namoros longos, ou aqueles bem típicos da sociedade contemporânea, por exemplo, pessoas que têm duas residências. Mas sem o ânimos de constituir família. Sem o ânimos de constituir família. Por isso esse ânimos, ele tem dois elementos fundamentais, né? O tratamento, que é algo intrínseco, interno, a forma com que o casal se trata, né? Se trata como realmente namorado ou se trata como uma família, e a fama, né? Como a sociedade reconhece aquele casal. Então, são dois aspectos
né, bem difíceis, muitas vezes, de delinear na prática, diante de uma sociedade, né, em que a família hoje ela é plural, ela possui vários modelos, existe princípio constitucional consagrado, né, protegendo essa pluralidade, coibindo essa hierarquia funcional entre os modelos familiares. Então, muitas vezes, na prática, você definir isso é muito complicado. Então, esse namoro qualificado seria aquele que possui os requisitos de união estável, na prática, com exceção do ânimo familiar. Por exemplo, teve um julgado recente em Minas Gerais, que um casal, né, ele resolveu morar junto porque passaram no vestibular de medicina, foram cursar medicina em outro estado e resolveram morar junto, né? Então, tinham ali quase todos os requisitos da união estável, porque eles conviviam, eles eram namorados, eles tinham a intenção de casar no futuro, e aí vem uma questão que confunde muita gente, porque esse ânimo familiar não é um ânimo, um desejo no futuro, né? Porque tem muita gente que imagina assim, poxa, ele falou que ia casar comigo, né? Ele falou em noivado, ele me criou esperanças. Esse ânimo familiar, ele deve ser analisado, e esse é um ponto fulcral do tema, no momento presente, né? Então, aquele casal, ele morava junto ali, tinha outros requisitos, quase todos os requisitos da união estável, mas não com o objetivo de constituir família, e sim com o objetivo claramente econômico, educacional, de facilitar a vida deles ali, enquanto cursavam medicina. Tanto que, ao terminar o curso, ambos voltaram para a unidade de origem, a unidade da federação, o estado de origem, e terminaram o namoro, né? O rapaz terminou o namoro, e aí a ex-noiva, a ex-namorada, ingressou com a ação de reconhecimento de união estável, que não foi procedente, exatamente por faltar esse elemento fundamental, tão discutido nesse tema, que é o ânimos familiar, né? Então, o ânimos familiar. Era um namoro qualificado, era um namoro de fato qualificado, mas não era uma união estável. Bacana, muito interessante isso, professor Rubem. E aí, só para a gente situar os nossos ouvintes, né? A gente está tratando aqui, né, a respeito do contrato de namoro, que aí, você me corrija se eu conceituar de modo errado, mas é um contrato que busca afastar, né, os efeitos da união estável, né, que busca declarar que aquele arranjo familiar é um simples namoro, né, e não uma união estável, né? E aí a doutrina faz alguma distinção em relação ao contrato de convivência, né? No qual, na verdade, é como se fosse um pacto, né? Para discutir aí o regime de bens da união estável. Eu pediria a sua gentileza de fazer essa distinção, né, de forma muito mais brilhante do que essa rudimentar que eu fiz, e para situar, né, os nossos ouvintes, para explicar bem a diferença entre o contrato de namoro e o contrato de convivência. Enquanto o contrato de namoro é um instituto, como você muito bem pontuou, polêmico, controverso, né? O contrato de convivência já é algo, né, em princípio, incentivado, que gera uma segurança jurídica, que disciplina de antemão aí os efeitos patrimoniais. Então, eu queria que explicasse um pouco para os nossos ouvintes essa distinção, por favor. Maravilha. Então, parte da doutrina, já adianto, corrente essa que eu não adiro e não me parece a mais consentânea, força a barra, entre aspas, né, no sentido de entender que há uma previsão do contrato de namoro no artigo 1725, fazendo referência exatamente do Código Civil, fazendo referência exatamente ao contrato de convivência, que é aquele contrato que pode se dar, né, inclusive independente de registro público, né, de escritura pública, pode ser um contrato particular, privado, um instrumento particular, em que as partes, no caso, os companheiros, os conviventes, eles escolhem, adotam o regime de bens, né, para aquela união. Eles podem escolher, afora o regime supletivo, que hoje é o regime da comunhão parcial, escolher, de repente, a separação convencional de bens, né, como uma via, uma opção, dentre outros tantos regimes, ou mesmo criar um regime híbrido. Hoje, a doutrina e a jurisprudência entendem ser possível, né, essa criação de um regime híbrido, no sentido de que esse contrato poderia, além de escolher um regime, considerando uma progressão futura, e aí entra também na pergunta de Rogério, porque esse contrato não tem efeito retroativo, né? Ele tem efeito ex nunc. Então, fazendo uma progressão para uma união futura,
e sendo que haveria uma cláusula ali, uma disposição no sentido de, naquele momento presente da celebração do contrato, afastar a incidência da união estável. Então, parte da doutrina força a barra, no meu sentir, entendendo que poderia haver um contrato de convivência e esse contrato de namoro seria uma espécie desse contrato de convivência e que traz uma disposição que afasta naquele primeiro momento, né, a incidência da própria união, mas que prevê, diante de uma união futura, que pode ter um termo ou não, um regime para reger aquela união. E, inclusive, nesse sentido, parte da doutrina vai dizer que esse contrato seria um contrato preliminar ao casamento, que, para mim, aí configura ainda um erro mais grave, porque o contrato preliminar, nós sabemos que é um contrato perfeito e acabado, que ele promete a celebração de um contrato futuro. No caso, o objeto do contrato futuro seria o casamento. Como poderia, diante de um descumprimento, por exemplo, alguém forçar a celebração desse casamento, que envolve aí a proteção de normas cogentes, de envergadura constitucional, né, ligadas à liberdade de associação, ou lá, né, a não interferência, o princípio da não interferência estatal no direito de família, ou mesmo privado, o artigo 1513 do Código Civil. Então, seria aí, no meu sentido, um erro ainda mais grave. Então, esse contrato de namoro, eu não consigo enxergar, né, como um contrato de convivência, como uma espécie de contrato de convivência. Porque é perigoso você dizer que esse contrato de namoro tem um condão de afastar a incidência da união estável, porque ela traz aí uma proteção cogente no próprio Código Civil de seus requisitos. Por essa razão é que parte da doutrina vai dizer que esse contrato fere lei imperativa, 166, inciso 3, inciso 6 do Código Civil, então, portanto, seria nulo de pleno direito, ou mesmo, aproveitando já para trazer a questão que eu levantei no início, ou mesmo esse contrato feriria o inciso 2, né? Porque traria aí o objeto ilícito por trazer no seu bojo uma renúncia de direitos tão pessoais e indisponíveis, como seria o caso do direito aos alimentos, né? Haveria essa renúncia do direito aos alimentos. Então, parte da doutrina, por essa razão, daí a polêmica do Instituto, chega a defender que esse contrato de namoro seria nulo de pleno direito. Eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que não é esse o meu entendimento, né, sobre o assunto. Eu já tive muita resistência com essa figura negocial, mas hoje eu entendo que essa declaração mútua de namoro tem um peso importante, pode ter, de fato, um peso importante, na medida em que o elemento fulcral, polêmico, que muitas vezes, no caso concreto, suscita tantas questões controversas, que é a caracterização dessa intenção de constituir família, que, repito, não é uma intenção futura, é uma intenção para o momento presente. E se é uma intenção para o momento presente, ninguém melhor do que as pessoas envolvidas para declararem ali, né, a sua intenção naquele momento. Declararem ali a sua intenção naquele momento. Mas tem gente que fala assim, poxa, Rubem, não seria mais fácil, então, se as pessoas envolvidas, quando perceberem diante da possibilidade de caracterização de união estável, firmasse um contrato de convivência, por exemplo, aproveitando o ensejo da pergunta, e ali estabelecesse o regime da separação convencional, né? Aí eu não vou responder agora, vou deixar um gostinho no ar, mas vou levantar a seguinte questão, né? E o planejamento sucessório, como é que fica? Interessante. Quando o professor Rubem falou que vai deixar o gostinho no ar, acredito que vai responder isso no terceiro e último bloco deste podcast. Você que já vem ouvindo os vários episódios, hoje é o 10º, sabe que o terceiro bloco é um bloco exclusivo para os assinantes. Se você ainda não é assinante do JusPlay, informe-se no campo respectivo, no site da editora JusPodium, conheça esse novo instrumento de estudo que tem agradado bastante. Quando eu digo que tem agradado bastante, não só quem ouve, mas também quem dele participa. Eu curto bastante dar aulas por meio do JusPlay. Depois até queria ouvir o Rubem, o que ele tem percebido, porque o Rubem é um dos professores do JusPlay. Eu falo, Márcio, professor, porque eu sempre digo isso, não raras vezes o aluno fala, olha, eu sou seu aluno no JusPlay. Já temos alunos ali no aplicativo, no JusPlay. Rubem, deixa eu só te fazer uma pergunta.
Quando você pensa, você diferenciou bem, de acordo com o seu ponto de vista, o contrato de namoro, o contrato de convivência, ótimo. E com relação às formalidades, quais as formalidades que devem ser observadas no contrato de namoro? Cláusulas imprescindíveis. Você, como advogado experiente, uma pessoa que quer fazer um contrato de namoro, vai pedir a sua assistência. Você chama atenção para cláusulas que não podem deixar de existir, já que você falou do contrato de namoro, para muitos, uma forma de burlar a questão da união estável. Tem alguma cláusula que você chama atenção para que não exista exatamente para não se criar esse campo fértil da burla? O objetivo, né, primordial desse contrato é evitar a caracterização da união estável, pelo menos naquele momento. Então, no meu sentido, é muito importante que os declarantes, eu vejo mais como uma declaração mútua, né, esse pacto, eles deixem claro, né, o momento que estão celebrando, a intenção, a ausência da intenção de constituir família, né, a intenção ou não de no futuro constituir família, e também não vejo óbice de se prever nesse contrato, e aí seria um diferencial marcante para estimular a sua prática, havendo uma progressão, né? Havendo uma progressão, porque isso muitas vezes não está no controle dos envolvidos. Muitas vezes essa intenção ela não é declarada de forma expressa ou explícita, mas há um tratamento como se fosse família, né? Mas há um reconhecimento público de como se fosse família, e muitas vezes isso pode fugir ao controle das pessoas envolvidas. Então, não vejo problema, a despeito de não entender o contrato de namoro como uma modalidade de contrato de convivência, eu não vejo problema e até vejo com bons olhos uma cláusula que preveja, caso, diante da circunstância fática, no futuro, aquela união progrida para a união estável, que já ali se estabeleça qual o regime de bens, né, para ali reger aquela união, né? Então, no meu sentir, uma cláusula importante que pode prevenir alguns problemas futuros, né, diante da circunstância fática, porque a união estável é uma união fática, é uma união convivencial, por mais que haja na doutrina, por mais que haja na jurisprudência um movimento de equiparação da união estável com o casamento, a melhor doutrina, a melhor jurisprudência vai dizer que não, essa equiparação diz respeito apenas às normas de solidariedade social, diz respeito ao direito sucessório, né, diz respeito ao regime de bens, diz respeito aos alimentos, mas no que diz respeito às formalidades, e isso envolve a Constituição, não, né? Então, é um erro, no meu sentido, dizer que hoje já há, né, de forma sedimentada no ordenamento jurídico brasileiro, uma equiparação da união estável com o casamento. Não há, e no meu sentido, não deve haver, né? Então, uma forma de você trazer uma cláusula impactante, interessante nesse sentido ao contrato de namoro é prever, diante de uma situação futura de união estável, porque aquela declaração ela foi forjada num dado momento, depois a situação fática pode mudar, e já aproveitar aquele ato para trazer uma previsão, e nisso há, de fato, uma aproximação com o contrato de convivência, já trazer uma previsão de um regime futuro que vai reger aquela união estável, né? Então, isso poderia ser aí o pulo do gato, um diferencial nesse contrato, afora que ele traz um elemento de prova muito importante com relação ao ânimo familiar. Mesmo que essa união seja reconhecida, pode se estabelecer, e muitas vezes essa é a dificuldade prática em muitos processos, no momento que aquela união foi formada. Então, você tem um elemento de prova ali muito interessante com relação à intenção dos envolvidos, declarada pelos próprios envolvidos, que, salvo qualquer vício, no meu sentir, é uma declaração adequada, é uma declaração válida, né, de que naquele momento, pelo menos, não existia união estável. E isso tem sido muito importante nesse período de pandemia, porque muitas pessoas resolveram se confinar juntas, né? Casais de namorados resolveram se confinar juntos, abandonaram um imóvel, abandonaram uma residência, optaram por uma residência comum, mas não querem ali constituir família, né? Se por um lado ocorreu aí um aumento alarmante, mais de 70% do aumento de índice de divórcio durante a pandemia, muitas pessoas, muitos casais também, por outro lado, optaram, né, em se confinarem juntos. Então, é uma ferramenta útil, é uma ferramenta que, no meu sentido, tem um viés pragmático relevante, que não pode ser rechaçada pela doutrina e pela jurisprudência do nosso país. E é um tema também que tem muito apelo para concursos, né? Porque cada vez mais a corrente, né, da contratualização do direito de família,
tem ganho importância, porque envolve uma discussão que é o cerne do direito de família contemporâneo, que é a expressão ou ampliação da autonomia privada no direito de família. O direito de família, ele historicamente, ele sempre esteve ligado a normas cogentes, normas de ordem pública. A família sempre foi uma instituição, né, que tem um peso muito grande na sociedade. Então, sempre existiram, a despeito de se tratar de direito privado, normas de ordem pública. Só que a esfera de atuação da autonomia privada, e essa expressão também tem um significado, se você for comparar, tem um sentido próprio muito importante, se você for comparar com a expressão utilizada no modelo clássico, né, autonomia da vontade, que é uma expressão hoje considerada condenada pela melhor doutrina, uma expressão inadequada, justamente pelo peso dessas normas cogentes, né? Então, é muito importante, sim, ter esse tipo de cláusula, né? Ter esse tipo de contrato, esse instituto jurídico no nosso ordenamento, principalmente considerando, né, o modelo de sociedade contemporâneo, principalmente considerando a contratualização do direito de família. Quem iria pensar que hoje as pessoas escolhem amigos e amigas para serem mães, pais de seus filhos, sem qualquer vínculo afetivo mais próximo, né, ou conjugal, e fazer um contrato de geração de filho, né? Então, isso é uma coisa que não era pensada há 10 anos atrás. Então, essa figura, como eu dizia no início, tão clássica, que é inerente à própria noção de sociedade, porque para haver sociedade tem que existir uma noção de pacto, né? Que é a essência do contrato, ela tem que se adaptar ao modelo contemporâneo, né? Ao modelo vigente hoje, à família contemporânea. Excelente, professor Rubem. E eu também concordo, né? Eu sou da posição de que de um meio termo aí, né? Eu nem acho que o contrato de namoro ele seja um instituto que sirva como, né, um afastamento absoluto, né, da caracterização da união estável, nem poderia ser, né, considerando que a união estável é uma situação de fato, né? Na verdade, o direito reconhece uma situação de fato, e uma situação de fato não poderia ser afastada por uma declaração, né, feita há muito tempo antes daquela situação ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro, sim, também, né, da mesma forma que você mencionou, efeitos jurídicos, né, no mínimo como uma declaração das partes envolvidas e que são justamente as partes que podem melhor descrever aquilo que eles estão vivendo, né? Se a gente admite a prova testemunhal para falar a respeito, né, de uma relação envolvendo duas pessoas, obviamente que a declaração das próprias pessoas envolvidas naquele arranjo familiar também tem peso, né? Eu acho muito interessante também essa questão do marco temporal envolvendo, ou seja, pelo menos até aquele momento, aquela relação é um namoro. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem aí namoros envolvendo grandes empresários, pessoas que são titulares de empresas que praticam diariamente negócios jurídicos que poderiam ser questionados quanto a eventual vênia conjugal, e aí já ampliando o debate a respeito, né, da questão da necessidade de autorização de vênia conjugal, né, para união estável, né? Mas, enfim, isso é muito importante, pelo menos como um marco, né, para convalidar atos que já foram praticados, né? E também essa questão da pandemia que você mencionou é muito, muito relevante, né, da questão dos casais que vivem juntos durante a pandemia, que resolveram fazer a quarentena juntos, né? Exato. O que dificultou ainda mais aquele limiar do que é um namoro para o que passou a ser uma união estável, né? Mas eu queria também agora perguntar a respeito dos vícios que podem levar à anulação, seja de um contrato de namoro ou até de um contrato de convivência, né? Eles seriam os mesmos vícios do negócio jurídico em geral, ou a doutrina identifica aí alguns vícios extras relacionados com um contrato de namoro, com um contrato de convivência? O simples fato de um dos namorados ou conviventes ameaçar aí terminar a relação, isso já caracterizaria aí uma espécie de coação que poderia gerar aí um vício de vontade? Qual a sua opinião a respeito disso? O que a doutrina pensa? No meu sentir,
com as devidas adaptações das situações fáticas, eu vejo esse contrato como um negócio jurídico, né? Não vejo de forma nenhuma como um contrato preliminar. Aí, no meu sentido, seria um erro crasso, né? Porque você teria que admitir a possibilidade de execução, de forçar, por exemplo, diante de previsões que parte da doutrina salienta, né, a realização de um casamento, coisa que não pode acontecer, né, no nosso ordenamento jurídico, não deve acontecer, principalmente considerando que desde a emenda da Constituição 66 de 2010, né, o direito ao divórcio é um direito potestativo, mas eu vejo ali como os mesmos defeitos ou vícios do negócio jurídico em geral são aplicáveis ao contrato de namoro, com as devidas adaptações, né? Mas eu destacaria o que a doutrina, né, que defende a nulidade desse contrato, né, e eu tenho que receber em parte embora não concorde, em parte essa argumentação, no sentido de que, havendo de fato, como você bem salientou, sendo a união estável uma circunstância de fato, essa união convivencial, né, e ela acontecendo na prática, esse contrato ele seria nulo, né, por violação à lei imperativa, 166, inciso 6, né, e por também ter o objeto ilícito, 166, inciso 2, porque você estaria obrigando a parte ali, né, a renunciar a direitos essencialmente pessoais. Então, isso, diante de uma situação concreta, esse contrato não poderia ter esse efeito de afastar a união estável exatamente por conta dessas previsões legais, né, do Código Civil, pertinentes ao negócio jurídico de uma maneira geral, mas tão próprias com relação ao contrato de namoro. Então, essa ameaça de terminar, eu não vejo propriamente como um vício, porque diz respeito exatamente àquela questão que eu discuti agora do contrato de namoro ser um contrato preliminar. Não pode ser, porque ninguém pode ser obrigado a se associar com outra pessoa, né? Então, não vejo propriamente como um vício, vejo como um direito, né? A não ser que isso vá resvalar aí, né, nas normas de direito penal, né? Se de repente isso... E aí com o Rogério, quero até ouvir o Rogério nesse sentido, né? Se esse tipo de ameaça ela for sistemática, ela envolver pressão psicológica, aí pode até repercutir no âmbito criminal, né? No meu sentido, mas eu não sou a pessoa mais autorizada para falar disso. Eu vou até fazer o seguinte, Márcio, se você concordar. Vamos para o último bloco. Olha como passou rápido, né, Rubem? Eu avisei que ia passar rápido. Poxa, foi mesmo. Nós vamos para o último bloco. No último bloco, Rubem, se você puder linkar esse tema contrato de namoro com questões que já foram cobradas ou que você imagina poderem ser cobradas em concursos públicos, aqui pensando no nosso assinante que estuda para concurso ou até mesmo prova da OAB. Então, vamos tentar fazer esse link no próximo e último bloco. Se você aproveitou esse episódio do JustPlayCast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site justplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.